Aí, né, você pausa o vídeo, copia o gráfico ou dá print na tela e salva. É tipo um slide. Acabei de ter esse site. Olá! Vamos falar sobre teoria das motivações e sobre isso dentro do contexto do trabalhador, com o intuito de diminuir a carga de vocês. Eu dei uma adaptada no conteúdo, então eu vou trazer realmente só os modelos de teoria, se eu conseguir me controlar. Mas eu vou tentar diminuir e adaptar o conteúdo para ficar menos intenso, a carga ficar menor para vocês. A gente sabe que algumas pessoas, elas trabalham por horas e horas e horas e horas. Primeiro temos monitor para Henrique e Gigi, dedico essa vitória a vocês. No caso, a produção que arrumou o monitor, porque o Henrique, o máximo que ele fez foi falar palavras de incentivo. E a Gigi, o máximo que ela fez foi dizer, gente, vamos arrumar um monitor. Tá, algumas pessoas elas trabalham por horas e horas nas organizações, outras elas não se sentem tão compelidas a ter essa doação. Outras pessoas elas trabalham em trabalhos que não motiva a todos. Por exemplo, não sei como tal pessoa se submete a se pôr em risco nessa profissão. Ou não sei como essa pessoa se expõe a tamanho estresse para ficar nessa profissão. Então, a motivação, primeira coisa importante, é saber que a motivação ela é um construto individual. Ela é algo que a cada um ela é cognitiva e individual. Então, quando a gente vai falar, é possível falar de motivação de grupos? Obviamente, é possível falar de motivação de grupos, mas a gente vai ter que conhecer o que há de comum no grupo. Então, essa informação é importante. A motivação ela é própria do sujeito e a gente consegue sim falar em motivação de grupo, mas para isso a gente tem que cortar um dobrado, o que é plausível também, para saber o que motiva o grupo. E em especial, uma coisa que é difícil quando a gente vai estudar motivação, que é tangenciar o construto, né? Tornar tangível o que motiva. Por exemplo, a pessoa ela faz isso pelo reconhecimento do público. Como se tangencia? Ela faz isso pelo orgulho. Como se tangencia isso? Então, é um desafio. As teorias da motivação, no geral, elas levam as pessoas elas explicam o que levam as pessoas a se empenharem no trabalho e também explica outros tipos de comportamento desviante. E não é só desempenho, ela explica outros tipos de comportamento desviante no trabalho, seja por existir a motivação ou seja pela ausência de motivação. Deixa eu ver. Importante a gente saber, né? Afinal, o que é motivação? Motivação ele é um estado interno, né? Como eu falei, ele é próprio do sujeito, então a gente não fala sobre a organização estar motivada. Ela é interna de cada um e é o que induz uma pessoa a se envolver em determinado tipo de comportamento, né? Ela está diretamente relacionada a alguns aspectos. A intensidade, né? Então é o quanto ela se doa, a persistência, né? Por quanto tempo ela se doa e também a motivação, ela está relacionada a alguns aspectos. O primeiro é o direcionamento, né? Para onde você... Todo mundo tem uma motivação. Todo mundo tem motivação. Mas aí a gente tem que ver
para onde está sendo direcionada a motivação de cada sujeito. O outro aspecto é a intensidade, o quanto de motivação ele tem para essa direção que estamos olhando. E também a gente tem a persistência no tempo, né? Por quanto tempo ele segura a onda motivado desse jeito. E aí vale, né? Por quanto tempo, por exemplo, um aluno, ele precisa da motivação mais intensa para o estudo pré-prova e final de semestre. Um trabalhador, ele precisa de motivação na época de começar um trabalho e na época de entregar o resultado. Então, vale a organização casar. Não é saudável e nem é interessante que você mantenha o colaborador, trabalhador. Isaías puxou minha orelha esses dias que eu falei colaborador. Trabalhador não é interessante e não é aconselhável dentro das teorias da motivação que você mantenha um trabalhador motivado full time. Nenhuma das teorias. Por que não é interessante? Vamos discutir isso no ao vivo, para eu não ficar botando vídeos muito grandes e sobrecarregando vocês. Vamos lá. Primeira teoria que a gente vai falar são teorias que falam sobre necessidade. E aí, não tem como falar de motivação sem falar sobre Maslow, né? A primeira teoria que a gente vai abordar é a mais antiguinha, a mais batida. A mais antiguinha, a mais batida, que todo mundo conhece, que é a teoria hierárquica das necessidades de Maslow. No Google Fácil você acha várias pirâmides de Maslow, você acha isso é o que há de mais batido quando se fala em motivação. Ela considera a motivação como proveniente de desejo das pessoas por determinadas coisas. É assim, ó. O Maslow, ele tem a pirâmide, né? Ele fala que a realização das necessidades humanas, ela é fundamental para a saúde física e psicológica, mas que essas necessidades, elas são organizadas de forma hierárquica. E aí ele organizou a piramidezinha dele de forma que temos as demandas físicas, sociais e psicológicas. Tanto que na base é o bem-estar físico e em cima em cima é a autorrealização. E aí imaginem essa pirâmide também como uma escada, que aqui já vai um dos pontos fracos e uma crítica à pirâmide de Maslow, né? O Maslow, na teoria dele, ele não trata a pessoa como algo sistêmico, ele trata a gente como algo aos pedacinhos. Então você só consegue ir para a próxima necessidade, da próxima necessidade para a próxima necessidade, se a de baixo estiver mantida. E aí não precisa ir muito longe para a gente ver que isso é furada, né? Que a gente consegue transitar entre as etapas da pirâmide sem necessariamente ela estar completa, né? E aí por isso a pirâmide de Maslow, ela tá caindo em desuso, apesar de ser a mais famosa. Ela é mais famosa a fins de curiosidade, assim, fazer amigos no bar, porque academicamente ela tá caindo em desuso, porque primeiro que as pesquisas, elas não conseguiram achar relação significativa entre o desempenho, né, no trabalho e essas necessidades que o Maslow descreve nos construtos dele de forma distal. E também uma determinada necessidade, ela não... Caraca, tem picolé até em mim. Que andou rolando um picolézaço frenético e agora a casa tá toda picolezada. E também não necessariamente uma necessidade vai ter forte associação com o desempenho no trabalho. Então, quando a gente fala em psicologia organizacional, academicamente, a gente fala pouco hoje em dia sobre a pirâmide de Maslow. Por quê?
porque ele não trata o sujeito como sistêmico, né? Ele isola as necessidades e só passa para o estágio seguinte se estiver completo, porque as pesquisas não conseguiram relacionar a associação entre determinado comportamento e o resultado motivacional dentro da organização, e porque eles não conseguiram isolar um construto para poder ver. A pesquisa ela é difícil, ao passo que você não consegue isolar cada uma daquelas etapas da pirâmide para saber se a relação, se o resultado está de fato relacionado com aquilo, né? Além disso, o conceito da coisa toda, à medida que a pirâmide vai subindo, ele é vago. E aí torna o suporte empírico muito fraco, né? É um problema. Essa é a primeira teoria da motivação. A segunda teoria da motivação é a teoria dos dois fatores, de Heisberg. O que acontece? O Heisberg, ele considera a motivação como oriunda dos desejos das pessoas que são determinadas por dois fatores. Ela está caindo também em desuso porque é uma estrutura... Putz, grilo! É uma estrutura onde esses dois fatores são, mais uma vez, difíceis. Ela é uma teoria teórica. Na prática, é difícil o isolamento de cada um desses fatores. Na verdade, na prática acadêmica, empírica, é difícil sequer concluir o que diz respeito a um fator ou ao outro. As aulas, elas têm essa sequência, não é por acaso. É por isso que eu estou cortando um dobrado para fazer aquela adaptação do conteúdo para vocês agora com as mudanças propostas. Porque eu vou sentir falta, se eu tirar uma eu vou sentir falta. Vocês notem que tem uma cadência. Então, assim, a gente viu ser biopsicossocial no passado, porque a gente vai precisar dessa visão de ser complexo, completo e sistêmico para entender a furada dessas teorias, as primeiras que eu estou apresentando, né? Eu organizei elas num crescente da mais furada para mais legal, de acordo com a minha perspectiva, lógico, né? E aí, mais uma vez, sejam autônomos, sejam senhores de sua formação. Eu estou mostrando o que existe, estou mostrando os sabores de sorvete que existem. Provem os sorvetes e escolham qual vocês mais gostam. Não deem esse poder na mão de ninguém. Foco. A teoria dos dois fatores do Heisberg, ela cai em desuso porque é difícil isolar os dois fatores, é difícil dizer o que é de um fator, o que é de outro, é difícil considerar o sujeito isoladamente, é igual aquela parada de falar sobre saúde mental, saúde física. Mas de toda forma ele diz que a gente é motivado por necessidade de duas categorias. Uma oriunda de nossa natureza animal, e a outra que se relaciona unicamente com nossa relação humana. Sabe? É isso. Então, juntando os nossos desejos humanos e animais, a gente fica motivado. Tá bom. A próxima começa a melhorar, vai para a categoria de teorias do reforço, né? Tem a lei do efeito, é a primeira categoria a primeira teoria de motivação que a gente vai ver dentro dessa categoria de teoria do reforço. Tem a lei do efeito do Tordjikhin, tem gente que fala de um jeito ou do outro. Eu falo lei de efeito. Eu gosto muito dessa teoria. Eu gosto muito da teoria de motivação dele. Mas falta algo. Então a minha crítica é boa, mas poderia ser melhor. O que acontece aqui na lei do efeito? Ela descreve como recompensas ou reforços podem... Por que será que eu gosto, né? Como recompensas ou reforços podem afetar o comportamento de forma
motivacional. A crítica em cima dessa teoria é porque ela trata com estados externos, né? Ela trata essas recompensas e reforços externos ao sujeito. Então, quem vem criticar o pobrezinho do Totô, vem criticar porque tira a subjetividade do ser, porque não olha o ser em seu interior. Gente, dentro da gente tem órgãos, não é um espírito, né? Mas isso é uma conversa para ter depois. Mas dentro do nosso interior não é um cosmo de cores coloridas, são órgãos mesmo, tá? Dentro daqui. Inclusive coração e mente, assim se abre, é um órgão. Mas isso é quando a gente for falar sobre behaviorismo. Enfim, a lei do efeito dele fala sobre isso, né? Que a probabilidade de um comportamento acontecer aumenta à medida que ele for seguida de uma recompensa ou um reforço. Tará! E o inverso também se faz verdadeiro. Tará! A crítica tá em... a recompensa... E a crítica é em cima disso, mas a recompensa e esse reforço, ele pode, não tá escrito em lugar nenhum que ela pode ser só tangível. Pode ser tangível e intangível. E pode ser dada, ó que legal, pode ser dada tanto pela organização quanto por um produto além disso. Então, se você é médico, você fica motivado a medicar, não só pela recompensa da organização que você medica, onde você medica, mas por um reforço externo daquela organização e intangível, que é o reconhecimento do médico como suprassumo do humano. Então, venham críticas, vamos conversar. É daqui que vem aqueles programas de incentivo a funcionário. Existe muita pesquisa corroborando com essa teoria, né, mostrando que as recompensas elas podem ser sim eficazes e na melhoria do desempenho do trabalho. Essa teoria é ótima quando a gente vai falar de grupos e não de indivíduos, então ela é otimamente aplicada a contexto de grupos. E o que tem de crítica sobre ela é que tem uma crítica. Ele fala que a teoria é boa, porém ela esclarece pouco sobre o processo motivacional, uma vez que você se restringe a explicá-lo de forma causa e efeito. Então você não descobriria a magia motivacional interna do sujeito. É uma crítica, né? E também elas falam, essa crítica tudo bem. Há quem critique falando que ela pode ser antiética e manipuladora. Dentro da categoria de teorias da expectativa, eu gosto dessa. Essa aqui a gente vai ter que fazer força. Tem a teoria do Vroom, teoria de Vroom. Ela explica, é o plus da passada, né? Elas estão uma atrás da outra, uma na frente da outra, não é por acaso. E ela explica como as recompensas levam ao comportamento, concentrando-se. Agora a gente tem as coisas coloridas dentro da gente para além dos órgãos. Concentrando-se nos estados cognitivos internos. E isso levaria à motivação. Que é o seguinte. A teoria do Vroom, eu vou botar a fórmula no vídeo. Ela é expectativa versus expectativa. Viu como a teoria é complicada? Mentira, ela é fácil. É que eu tô tentando lembrar da fórmula na minha cabeça. A teoria do Vroom é assim, ela fala que a força da motivação é igual à expectativa vezes a valência vezes a instrumentabilidade. Eu sou de humanas, professora. Ela fala assim, que a força que leva ao comportamento que a gente quer motivado, ela é diretamente proporcional, ela é uma função matemática que se relaciona com 3 aspectos. A expectativa do esperar que aquilo aconteça, o quanto aquilo é plausível. A valência, que é a recompensa em si,
e a instrumentabilidade, que é a probabilidade de acontecer. Então vamos lá. Para a teoria de Vroom, ele fala que a força da motivação, o quão motivada a pessoa vai estar, está diretamente relacionado com o quanto ele quer aquilo, o quanto ele espera por aquilo, o quanto o que é aquilo que ele está esperando e o quanto é plausível que aquilo aconteça. Tcharam! Tem como ponto forte, é uma teoria que é bem defendida e tem como ponto forte o fato de prever escolha, né? E de colocar no sujeito a autonomia daquela escolha. Porque na teoria do Durkheim, na passada, os incentivos vêm de fora, são decididos por outros, parará. Na de Vroom, ela é tido como expectativa, valência e instrumentabilidade, são percepções da pessoa. Então você está dando autonomia para aquela pessoa tomar essas decisões, né? Uma crítica é que a pessoa diz, quem critica que o fato dela querer algo não necessariamente vai influenciar no desempenho dela. As críticas em cima da teoria do Vroom basicamente são nesse nível. Dizer que porque a teoria do Vroom fala sobre desejo, basicamente, né? Então ela fala que quem critica a teoria do Vroom, se você quiser gostei muito dessa teoria, pega o nominho da teoria, coloca no periódico CAPES, não usa o Google acadêmico não. Depois a gente pode conversar. Eu tô sem tempo agora. Agora que eu diminui os conteúdos, me sinto pressionada com o tempo. Mas um dia que a gente tiver tempo, eu posso conversar por que a gente não usa o Google acadêmico. Mas bota lá no periódico CAPES, ou usa o Google acadêmico, não vai ser com isso que eu vou mudar a vida de você mesmo, né? Paciência. Bota lá, vê o que tá tendo de pesquisa com aquela teoria, dá uma lida sobre isso. Busca artigo que usaram como referência do instrumento aquela teoria, né? Qual é a próxima? A bandura. Vamos falar de bandura. A bandura. Vamos falar de bandura. Também gosto, logicamente. Já me posicionei bandurense em algum momento dessa vida. Eu gosto de falar de bandura, mas não tenho uma camiseta de bandura. Mas tem uma camiseta do Choms, que vai fazer uma live dia 25. Sexta-feira ninguém sai, porque tem live do Choms. Teoria de autoeficácia do Bandura. O que acontece? Ele fala que a motivação e desempenho são, em partes, determinada por aquilo que as pessoas acreditam que pode ser eficiente. Então, se eu me acho capaz de preparar uma aula, eu me sinto motivada a preparar uma aula. Se eu me acho incapaz de preparar uma aula, eu já não vou nem querer começar, porque eu não vou fazer isso aqui mesmo. É basicamente isso, assim. Muito professor de escola, e de universidade, será? Muito professor é bandurense e nem sabe, ou sabe, mas muito professor é bandurense, porque essa escalonada que a gente faz de conteúdo é bandura. Essa escalonada que a gente faz de resultado esperado é teoria de autoeficácia do Bandura, né? É como se fosse uma profecia autorrealizável, no qual a pessoa ela se comporta da maneira que ela se acredita, se percebe, ela se comporta de acordo com sua crença inicial. Então, por exemplo, um exemplo ótimo, que acabei de ter. Você vê um edital massa de concurso, eu no caso. Aí você vê que tem prova física. Nem me inscrevo. Tudo bem que uma vez eu passei no concurso e tinha prova física e eu fiz os treinos de prova física. Mas foram anos de academia entre a prova e a prova física. Mas no geral, se é concurso e tem prova física, nem me inscrevo, né?
Por quê? Porque eu não tenho motivação suficiente para aquilo. Por quê? Porque nunca no Brasil eu vou me achar eficazmente o suficiente para passar numa prova física. Meu amigo, eu não consigo subir 3 degraus de escada. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Inclusive, é uma vergonha. Deixo aqui esse depoimento, que eu não me orgulho. Mas... aqui. Meu computador tá aqui doidinho, né? Porque eu tô sem querer apertando as coisas dele. É muito... Quem começa a fazer umas continhas mais simples para depois fazer umas continhas mais elaboradas? O professor faz muito isso. É uma teoria muito bonita. Não achei críticas. Não tem críticas a essa teoria. Mentira, as críticas é porque ela é pouco mensurável. Pessoas bobas. Teoria de justiça. Essa teoria de justiça é boa para depois a gente falar sobre isso. Teoria da equidade do Adams. Ele parte da premissa de que a pessoa valoriza a justiça, ela tem noção de justiça dentro daquela organização e isso motiva a manter ela motivada. E isso causa motivação. Isso, eu vou começar de novo. Ela parte da premissa de que as pessoas percebem aquela organização justa e isso as mantém motivadas em seus afazeres, porque aquela organização é justa. O inverso, ele também é verdadeiro. Porque se ele percebe a organização como injusta, ele desmotiva no sentido de que do que adianta eu trabalhar, o fulano que sequer trabalha recebe mais do que eu? Do que adianta eu fazer isso, me matar, se o fulano que acabou de chegar já foi promovido? Então, a teoria da equidade do Adams, ele vai abordar a motivação diferente dos jeitos tradicionais que estamos vendo, que se concentra numa norma. Dos jeitos tradicionais, ela se concentra em conceito de norma, no conceito de tratamento justo entre os funcionários pela organização. Elas são motivadas, as pessoas, os trabalhadores são motivados a atingir uma condição por conta da justiça e por conta da equidade de tratamento em suas interações. É massa, né? Mas ela é pouco... estudos empíricos usam muito o conceito de equidade, mas bebem muito pouco na fonte do Adams. Fica a dica. Quando ele se vê em situação injusta, o nível de satisfação, a gente vai ver emoções no trabalho, seria a próxima aula, não é mais a próxima aula, porque eu fiz ajustes, mas a gente vai ver um dia. E aí a gente vai ver o quanto esse negócio se relaciona com desempenho, com satisfação, com tensão emocional, ou tesão emocional também. Essa teoria é bonita. Ele fala que a desigualdade, ela produz um estado psicológico frente a essas comparações que os funcionários fazem de si em relação aos outros, e esse estado ele pode ser tanto de automotivação quanto de desmotivação, do tipo, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou ficar? Tem que terminar isso aqui. Pra que eu vou ficar aqui até terminar? Termina em segunda-feira. Vale a pena não. É legal, né? Tem também... Minutinho. Cortarei essa parte do vídeo porque... Teoria das determinações de metas. Do Locke e do Heine. Gosto. A gente está começando a chegar no suprassumo. O que eles fizeram, Locke e o Heine? Eles entendem que o comportamento da pessoa é motivado pela intenção, pelo objetivo ou por metas internas. Então essa teoria vai ter bastante elogios porque ela respeita a subjetividade do sujeito, não é mesmo? Ele fala que as metas direcionam a atenção. Então onde eu quero chegar? Eu quero chegar no concurso de professor. Então eu vou direcionar minha atenção a ações que levem a isso. O que eu preciso? Eu preciso ter muita publicação. É por isso que eu não dou.
Vocês acham que é gostoso? Essa semana eu tava o ápice do cansaço. Me pegaram de calças curtas quem me pegou essa semana. Por quê? Cansaço. Eu tinha 2 artigos, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque eu preciso abrir o coração. Passa essa parte do vídeo que ela é terapêutica. Um pro dia 13 e um pro dia 16. E eu tenho um pro dia 30 ainda. Mas eu tinha 2 artigos, um atrás do outro, pra terminar. Meu amigo, quem já terminou um artigo, revisou, fez a cacetada toda do que envolve um artigo pra submeter até meia-noite? Você é doido. E aí, a vida não para pra você escrever seu artigo. Você continua tendo suas turmas, você continua tendo seus filhos, você, até porque, né? Graças a Deus, eu gosto de continuar tendo meus filhos. Você continua tendo tudo e, paralelo a isso, soma-se escrever 2 artigos. E agora mais um. Mas o que motiva? Para uma meta interna direcionada a algo. Aí, primeiro, você tem metas, você direciona a sua atenção e a sua ação, o seu comportamento para aquela meta. Você mobiliza o seu empenho para aquilo. Interessante, gostei. E aí, você aumenta a sua persistência e sua dedicação, a dedicação do seu comportamento para a necessidade de atingir aquela meta, né? Quanto mais aquela meta te é importante, mais tu vai estar mobilizado para aquilo. É bem bonito. E aí, você busca estratégias eficazes para atingir aquela meta. Importante quando a gente fala isso em organização é que as metas, elas não fiquem tão distantes, porque o limiar de tolerância quem já estudou sobre economia? O psicólogo Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia em 2002 e o economista Richard Thaler em 2017. Quer saber o que eles fizeram para merecer isso? Eu sou o André, doutor em psicologia, e quero contar um pouco hoje sobre o que é economia comportamental. A economia comportamental é um ramo da economia que usa conhecimentos da psicologia e de outras áreas para entender como as pessoas tomam decisões e raciocinam em termos econômicos, como, por exemplo, quando alguém precisa decidir que produto quer comprar. Kahneman e Thaler ganharam o Nobel de Economia porque foram pioneiros nos estudos que levaram ao desenvolvimento da economia comportamental e que questionavam ideias predominantes na economia. A economia supôs por muito tempo que o ser humano tomava decisões de forma racional, sempre pesando prós e contras de cada possibilidade até perceber qual decisão maximizaria os seus ganhos. Apesar das pessoas costumarem agir de forma racional em muitas ocasiões, pesquisas de psicólogos como Daniel Kahneman, que se iniciaram em torno da década de 70, revelaram que a racionalidade das decisões humanas é restringida por muitos fatores. Imagine que o seu amigo joga uma moeda para cima. Se der cara, ele vai te dar R$50. Se der coroa, você tem que dar R$50 para ele. Você aceitaria a aposta? Muitas pessoas achariam arriscado demais, mesmo que, pensando racionalmente, a chance de ganhar e perder seja igual. Via de regra, perdas tendem a ser mais impactantes psicologicamente do que ganhos, e chamamos essa tendência de aversão à perda. Vendedores se aproveitam disso quando avisam que existe uma promoção e que ela já está acabando para você não querer perdê-la. Agora me diga com sinceridade o que você prefere, ganhar R$200 agora ou 220 daqui a 2 meses? Se der, dá uma pausada aqui, anota aí o que você escolheu e depois dá play de novo. Agora outra situação, você prefere ganhar R$100 daqui a 1 ano ou 120 daqui a 1 ano e 2 meses? Muita gente prefere ganhar um valor menor logo do que ganhar um pouco mais de dinheiro no futuro. Mas ao mesmo tempo, boa parte das pessoas não se importa de esperar mais 2 meses para ganhar R$120 se já teria que esperar 1 ano para ganhar 100. Você percebeu que algo de errado não está certo com essas decisões? Estudos sobre esse tipo de decisão
mostraram que as pessoas tendem a valorizar mais ganhos no presente do que no futuro, mesmo que os ganhos no futuro sejam objetivamente maiores. Se as pessoas só estivessem focadas em maximizar os seus ganhos, elas escolheriam a opção que traz mais dinheiro no final, você não acha? Na prática, as pessoas podem demonstrar uma preferência por recompensas menores e imediatas do que recompensas maiores no futuro. Outro insight importante dessa área foi a ideia de nudge. Um nudge é uma mudança provocada em um ambiente com o objetivo de influenciar o comportamento das pessoas que passarem por ele numa direção que é desejada. Por exemplo, imagine que a imagem de uma mosca seja colocada em mictórios de um banheiro. A mosca poderia incentivar de forma sutil a rapaziada a mirar nela e acabar sujando menos o chão do que em banheiros com mictórios sem a mosca. Essa mesma lógica da mosca no mictório pode ser usada para incentivar as pessoas a realizarem ações benéficas, e diversas pesquisas têm demonstrado os diferentes benefícios que os nudges são capazes de trazer. Para incentivar as pessoas a comerem de forma mais saudável, por exemplo, podemos tornar comidas saudáveis mais visíveis em lanchonetes do que comidas pouco saudáveis. Ao compreender melhor as peculiaridades que as pessoas exibem em suas decisões, a economia comportamental trouxe vários conhecimentos que podemos usar para ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores para elas mesmas e para as pessoas ao seu redor. Como a gente falou, o Richard Thaler foi um dos pioneiros nessa área, e esse ano foram publicados 2 livros dele em português, o Misbehaving, A Construção da Economia Comportamental, e a nova edição do Nudge, Como Tomar Melhores Decisões sobre Saúde, Dinheiro e Felicidade. As metas, né, normalmente são, quando a gente fala em organização em grupo, é importante ter em mente que essas metas elas devem ser construtos proximais, né? Nem todo mundo tem o mesmo desejo, mas é possível se aproximar, trazer um construto proximal e associativo, de maneira que seja igual, e que caiba a comparação entre um e outro. O quase suprassumo da teoria da motivação é a teoria do controle, do Klein. Ela é a evolução. Essas 3 últimas, teoria do Locke e do Heine, vem, aí é tipo, nossa, bonita, gostei. Aí ela vem para a evolução do Klein, que, pra ser honesta, eu não sei se o Klein bebeu na fonte do Locke. E, tipo, ele realmente sabia o que tá fazendo. Ou se calhou de uma ser a evolução da outra. Vou procurar sobre isso. Porque eu nunca parei pra pensar nisso, eu só parei pra pensar nisso agora. Mas vamos lá. Teoria do controle do Klein, ela fala o seguinte, que o feedback se relaciona, afeta com a motivação para manter ou não o empenho, né, para manter ou não a motivação na direção da meta que ele quer atingir. Então você vai pegar a teoria do Locke e colocar a importância do feedback nessa equação. Então a pessoa determina a meta dela, passar no concurso para o professor da UNB. Ele vai receber um primeiro feedback. Olha, para você passar no concurso precisa disso e disso. Modificar e adequar o seu comportamento frente ao feedback, continuar andando. Aí você vai ter um segundo feedback, massa, você publicou tais artigos, agora falta isso, fazer curso disso. E aí, frente a esse feedback, você retoma a sua meta, compara a sua evolução, compara feedbacks, continua andando. Então, a teoria do controle do Klein, ela chama teoria do controle porque ela dá ao feedback essa capacidade de controle. Por quê? Porque se o feedback diz sua pamonha falta muito para você chegar lá, a motivação obviamente cai, né? Então, o nome teoria do controle é por conta disso. Ela poderia se chamar teoria dos feedbacks. Eu mesma batizaria assim. Então, ela é a evolução da de antes, né, do Locke, porque ele traz a importância do feedback como um agente controlador da motivação do sujeito. E agora a gente tem o suprassumo da teoria da motivação contemporânea. O que está se usando hoje em dia, Lulu, para falar de motivação no trabalho? A gente está usando a teoria da ação.
Fries e do Zapf. É uma teoria alemã. Ela descreve o processo que vincula as metas e vincula as metas com crase intenções aos comportamentos. O foco dela é na ação em si, no processo que leva à ação em si. Eles dizem, né, que eles falam que as teorias de motivação no trabalho, elas deveriam se concentrar principalmente em comportamentos volitivos. Volitivo quer dizer voluntário. Então, ele diz o quê? Por que ela está bem aceita? Porque ela é mais completa e porque ela mantém a tal da bonita subjetividade do sujeito. Por quê? Porque ela fala que a empresa, a organização, e aí também eu como psicóloga do trabalho acho isso importante, que é considerar o que é volitivo, que é considerar o que é do trabalhador e não decidido pela organização. Então ela vai propor que a motivação ela tem que se concentrar no que é um comportamento volitivo do sujeito. Então, o que essa teoria fala? Como é que é? Lulu, me explica. Ela é... Minha gente, eu tô começando a eu mesma tomar minha carteirinha de birreca e me dar uma carteirinha de cognitivo comportamental. Não, eu não gostaria que essa frase fosse divulgada nas redes sociais. Eu não gosto, porque eu não tô pronta para me assumir como cognitivo comportamental. Até tenho amigos ótimos que são, mas por que eu não tô pronta para me assumir como cognitivo comportamental? Vou levar para terapia. Mas pensando agora, gravando essa aula, eu tô muito mais lá do que aqui. Qual é a lógica de eu me autodenominar comportamental quando eu defendo com mais ênfase as coisas que são cognitivos comportamentais? Gravar essa aula não foi legal, me deixou em crise. Mas vamos para a teoria da ação. A teoria da ação ela é linda. E ela bebe plenamente, ela é um fruto de teoria cognitiva, porque ela vê o sujeito como o iniciador da ação. Meu Deus do céu, eu sou cognitiva comportamental. Da próxima aula eu descubro que eu sou psicanalista. Ela vê o sujeito como um iniciador da ação. Ele vê o sujeito como causa do próprio comportamento. Estou falando e abraçando os meus joelhos chorando. Diferente da teoria do reforço que eu falei tão bem. Aí qual é a sequência lógica dela? O desejo inicial do sujeito, né? A volitividade inicial. Então ele vai desenvolver uma meta frente àquele desejo inicial. Ele vai bolar um plano frente àquela meta. Ele vai executar o plano e ele vai ter um feedback sobre aquilo. E dependendo do feedback, ele vai ter, se for já a execução de chegar onde ele quis, massa. E aí se for um feedback do tipo, tá quase, continua. Ele se mantém motivado. Se for um feedback do tipo, nunca no Brasil, ele vai se manter desmotivado. Mas o grande barato dessa teoria é justamente o desejo inicial a partir do trabalhador. Respeitar a autonomia do trabalhador. É isso. Falei não sei quantas teorias para vocês. Deixa eu ver. Vou fazer quadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teorias. 9 teorias. Eu ia trazer mais coisas, mas estamos diminuindo. Então, o que é importante aqui é ter conhecimento do... Depois eu falo, no ao vivo eu falo. Tá bem? Então tá bem. É isso. Que aula, hein? Pra mim. É isso. A aula que vem na frente dessa é bem legal, porque ela traz isso tudo pra prática. Tá bom? Então vamos.